Olá, o Enfoque ACP começa agora e o programa de hoje está de fato muito especial. Há tempos que as salas de aula já não são mais as mesmas. Os alunos mudaram, os professores se aproximaram dos seus educandos e essas relações são agora mais baseadas no afeto. As novas características da educação pública possibilitam uma realidade diferente: a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais na escola regular. O Enfoque visitou 2 escolas públicas de Campo Grande, onde essa realidade já acontece, e você vai conhecer o dia a dia de professores e alunos que trabalham juntos pela integração na sociedade de crianças, adolescentes e jovens portadores de necessidades especiais. Veja na reportagem a seguir. Em Campo Grande, a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais já é uma realidade na rede pública de ensino. Na Escola Municipal Antônio José Paniagua, por exemplo, alunos com limitações físicas ou mentais frequentam aulas regulares, com acompanhamento de professora auxiliar. A Sala de Recursos Multifuncionais oferece atendimento educacional especializado para 25 alunos da escola e mais 2 alunos de outras unidades vizinhas. A minha função aqui é suplementar e complementar, trabalhar a habilidade dos alunos para que eles possam ter um bom desenvolvimento pedagógico na sala de aula. É chamado pelo MEC AEE, a sala de AEE, que é o atendimento educacional especializado, né? Cuja função é essa que eu citei: complementar e suplementar o ensino, né? Trabalhando a habilidade desses alunos, a potencialidade deles, para que eles possam se desenvolver lá no ensino comum, na sala regular. O apoio da sala de recursos é fundamental para a aprendizagem dessas crianças. E o avanço de cada uma delas é anotado em um portfólio individual. Esse registro é um documento que acompanha o aluno quando ele muda de turma ou de escola. Mas no atendimento especializado também ocorre a integração social. Nós atendemos os alunos com deficiência, com autismo, né, síndrome de Asperger, e também TGD, que o autismo está dentro do TGD, né, transtorno global do desenvolvimento. E também colaboramos fazendo assim uma socialização de outros alunos que têm dificuldade de aprendizagem. A gente também atende. Por quê? Porque como o objetivo é na sala de aula comum, eles se saiam avançar no desenvolvimento, na aprendizagem lá, esses alunos também socializando com os outros aqui com deficiência, também avançam os outros com deficiência, socializando com eles, né? Então, quando tem uma vaguinha, a gente ainda atende esses alunos com dificuldade de aprendizagem, mas o objetivo principal da sala de recursos multifuncionais são os alunos com deficiência, TGD e também superdotados ou altas habilidades. Na sala de aula, os estudantes com necessidades especiais são acompanhados pela professora Simone Cancian. A educadora conta que a inclusão na Escola Antônio José Paniagua tem surtido bons resultados, principalmente porque é tratada com naturalidade por professores, alunos e funcionários. Eu sou a favor, porque nós vimos já vários exemplos que quando o aluno chega, às vezes batendo, mordendo, e através do convívio com outra criança da mesma idade, com seus pares, como a gente diz, ele copiando o comportamento dele, ele simplesmente para de bater, claro que aos poucos, né? Mas a gente vai educando, ele já não bate, ele já não morde, não belisca como beliscava. Então, quer dizer, a gente vai educando e ele vai copiando o exemplo dos seus pares, porque ele vê que isso não é, por exemplo, quando ele belisca, eu falo assim: olha, você vê alguém beliscando? Aí ele olha assim, né? Então, quer dizer, mesmo às vezes que ele não entenda naquela hora, depois ele vai parando aos poucos. É igual o meu aluno atual, que coloca as dedos na boca. Eu falo para ele que não é para colocar. E eu, assim, hoje a mãe dele fala que ele já coloca bem menos dedo na boca, ele colocava os 4 dedinhos na boca. Já está colocando bem menos aqui na escola. Eu falo, eu não preciso mais ficar colocando a mão dele. Ele já fala assim: Lucas, a mão. Aí ele já baixa a mãozinha, sabe? Então, assim, com exemplo, com amor, carinho e muita, assim, perseverança, a gente vai conseguindo passar uma educação para essas crianças. É bom para todo mundo, para falar a verdade. Porque as crianças, você não vê a discriminação. Eu falo assim que quem discrimina
são aqueles que não estão acostumados, não convivem. Essas crianças que já estão tendo essa sorte de conviver com a diferença, você não vê isso. Você vê que eles aceitam e até, sabe, para eles é normal o diferente. Não é igual a gente que vê com aquele olhar de pena, né, de coitadinho. Não, eles veem normal. Aquilo para eles é normal porque eles já estão acostumados com aquilo. Ir à escola para os alunos especiais da Antônio José Paniagua é particularmente prazeroso quando é dia de treinamento do esporte adaptado. Na quadra, os alunos se divertem praticando modalidades do atletismo adaptadas às suas deficiências, tênis de mesa, mini futsal, basquete, bocha, que é ideal para cadeirantes, e polibate, um jogo parecido com o tênis de mesa, mas que não tem redes, e os jogadores devem acertar as bolas na lateral do aparelho, para depois atingir o lado adversário. É muito legal brincar com meus amigos e brincar de pega-pega, de ping-pong e de correr. Porque aqui é bom que eu aprendo alguma coisa. O que você aprende? A correr, a jogar, as coisas, arremessar, sim. E você faz amigos aqui? Faço. Quem são seus amigos? Matheus, ela, ele e o Ricardo. Então, são seus melhores amigos? O professor Paulo César Pereira orienta os alunos há 5 anos. Ao longo desse tempo, a evolução das crianças foi se tornando cada vez mais consistente e alguns talentos surgiram, sendo inclusive premiados nas edições dos Jopares, os Jogos Paradesportivos Escolares da REME, e ainda em competições nacionais. Inclusive, nós estamos indo para o 4º Jogos Escolares Paradesportivos e a gente observa que a cada ano nas competições eles estão melhorando tanto a parte motora como a parte intelectual. E sem falar que eleva a sua autoestima e descobrindo os talentos paralímpicos para as Paralimpíadas. Nós temos aqui alguns talentos? Nós temos o Ricardo, que já participou do Circuito Loterias da Caixa o ano passado e já foi convocado para este ano novamente em Brasília o Circuito Loterias da Caixa Paradesportivo. Que bacana. Em que modalidade? Ele está participando no lançamento de dardo e no arremesso de peso. E esse ano nós vamos tentar, além dessas duas, vamos tentar o lançamento do disco. Eu estava preparado para correr e o professor falou preparar, apontar fogo. Quando falou fogo, já foi disparado o guri querer ir ali na frente em primeiro lugar. Eu corri mais rápido que ele e ganhei medalha. Chegou em primeiro lugar? Sim. Como que foi? Eu ganhei medalha e fiquei muito honrado. Ficou feliz? Fiquei. Já ganhei nos 50 metros, no polibate. Que lugar que você ficou? Primeiro. O sorriso das crianças deixa evidente o prazer que sentem ao praticar esportes. As vitórias nos jogos são responsáveis pela melhora da autoestima. Mateus e Isaías têm brilho nos olhos ao falarem de suas conquistas. E Ricardo mostra-se orgulhoso por representar sua escola, sua cidade e até o estado nos Jogos Nacionais. Mas o professor Paulo César aponta ainda muitos outros benefícios do esporte adaptado na vida desses estudantes. O nosso trabalho, ele faz desde o atletismo até a bocha, a dama, o tênis de mesa, o polibate, e nós temos que procurar que todos participem dentro das suas dificuldades, né? Então nós temos todas as modalidades adaptadas para qualquer deficiência que o aluno tenha, desde visual até deficiente físico, paralisia cerebral e deficiência intelectual. Então a dificuldade é que o resultado ele é lento, mas ele vem e acontece. Tem que ter persistência. Tem que ter persistência, porque é no dia a dia que você vai vendo o avanço do aluno, no arremesso, na compreensão do jogo, das regras, né? E no seu dia a dia do treinamento, você vai observando esse avanço. Eu acho que a cada ano, essa inclusão escolar, a cada ano são matriculados novos alunos com deficiência. Então já está havendo uma integração maior, porque no começo era o novo, e hoje não, cada ano está tendo um colega a mais, certo, com a deficiência dele, e o colega procura auxiliar da melhor maneira possível.
certo? Então a gente observa que as dificuldades acontecem, o professor às vezes no seu planejamento de aula para incluí-los encontra um pouco de dificuldade, mas ele vê que a hora que a coisa acontece, ele vê que é gratificante, certo? Nós temos observado que acabou, como nossos parâmetros curriculares nacionais, ele cita em que nós não podemos nos preocupar com apto ou inapto, nós temos que nos preocupar que todos façam um movimento corporal. Que tenham a sua atividade desenvolvida. Que tenham sua atividade desenvolvida, exatamente. E o esforço do professor PC, como é conhecido na escola, encontra nos alunos a gratidão mais sincera. Ele é legal, ele ajuda nos esportes. Ele ajuda no... Ele dá um pouco de dicas? Dicas. Ele ajuda. Se na Escola Municipal Antônio José Paniagua os alunos ainda são crianças ou pré-adolescentes, na Escola Estadual Elvira Matias, a inclusão acontece na educação de jovens e adultos. O Enfoque acompanhou a aula da professora Alice Caetano e encontrou uma turma plural, onde as diferenças convivem em harmonia. Todas as salas são heterogêneas. A minha ela é mais heterogênea ainda, porque eu tenho um aluno autista, eu tenho um aluno que é surdo e 2 alunos que têm paralisia cerebral. E como que é a sua realidade, seu dia a dia? Como esses alunos interagem, né, com os colegas e com o processo de aprendizagem? Como que ele acontece nessa situação? Primeiro, o professor, o responsável, o professor itinerante, ele tem que ter um estudo prévio daquele aluno que ele vai receber. No caso do autista, por exemplo, né, ele tem que estudar, tem que preparar a turma. Nas pessoas que têm paralisia cerebral, a mesma coisa. E o professor ele tem que criar situações onde ele vai trabalhar com toda a turma, que é uma turma bem heterogênea. E ele tem que criar situações onde ele vai trabalhar somente com esse aluno para atender essa necessidade especial que ele tem. O processo de desenvolvimento cognitivo, o processo de desenvolvimento emocional, ele é igual para todos, né? Apenas nós vamos ter respostas diferentes de acordo com a situação de cada um. Então, de acordo com a situação da Camila, que é autista, ela vai me dar um resultado diferente do outro aluno que tem paralisia cerebral e do outro aluno que é considerado um aluno normal. A conversa com os alunos deixa claro que essa turma enfrenta unida suas dificuldades de aprendizagem e se orgulha em ser diferente. Se dá bem, combina bem, todo mundo bem comportado, né? O professor ensina bem também, né? Explica. E é uma experiência que a gente tem a mais, né? Igual eu que foi muito tempo atrás que eu frequentei uma sala de aula, pouco tempo também, né? E a gente entrar assim é uma nova experiência para a vida da gente. Na sala, a troca de conhecimentos é um exemplo da integração entre os alunos. Para conversar com um colega surdo, Amadeu, os estudantes estão aprendendo Libras. Já a paraguaia Sunilda ensina um pouco de castelhano e guarani para seus companheiros de sala. Eu mesma quero aprender essa língua aqui, que é mais um jeito da gente se comunicar com as pessoas. O importante é a gente aprender cada... E você ensina? Pouca coisa, mas ensino. Assim, ontem mesmo a gente está falando de ter estranho. O que é? Ter estranho aqui, estranhar é uma coisa diferente, né? Lá no Paraguai sinto saudade. Alice vê a educação especial como um aspecto fundamental da escola pública atualmente. E para ela, o professor tem papel definitivo nesse processo. Porém, a educadora enxerga ainda muitas deficiências na preparação dos professores para enfrentar essa realidade. O educador ele tem papel fundamental nisso aí, dele promover a inclusão, que não é fácil, né? É uma questão assim que ela é conflitante, porque você pensa, eu tenho que me qualificar. No momento que eu recebo esse aluno, eu tenho que comprar livro, eu tenho que comprar revista, eu tenho que acessar site. Eu preciso conversar com pessoas que trabalham com crianças autistas. Então você está completamente envolvido nesse processo e isso quase que 24 horas por dia. Minha situação, exemplo, né? Eu sou assinante da revista chamada Sentidos. A escola não possui esse material ainda. Então como eu consegui? Eu consegui porque eu vi no site.
Então, eu me correspondo com algumas pessoas que têm essa mesma dificuldade que eu. A questão do material, que ainda não é suficiente, você tem que estar adequando. Isso demanda tempo. E esse tempo, ele não existe dentro da escola, dentro do planejamento do professor, que já é insuficiente. E, além do mais, as escolas deveriam ter um olhar diferenciado para esse professor. Qual é a política pública voltada para o professor da educação especial hoje? Ele está sendo assistido porque o professor, com toda essa heterogeneidade, com toda essa dificuldade, esses conflitos, ele precisa de ajuda. Eu sou especialista em psicologia e os meus companheiros que não são. Apesar das dificuldades que envolvem a educação de alunos com necessidades especiais na escola regular, os pais percebem a melhora no desenvolvimento de seus filhos. José Vidal Flores, pai da aluna autista Camila Flores, reconhece que tomou a decisão certa ao transferir a filha de um colégio particular que atende somente alunos especiais para a Escola Estadual Elvira Matias. E a Camila, ela está se sentindo muito bem aqui na escola do Estado, né, nesse sentido. A gente tinha ela numa escola particular e a escola não oferecia esse professor acompanhante, né? O professor fica junto com ela. E essa qualidade, né, desse ensino, ela tem melhorado, ela tem gostado da escola. No meu sentido, eu vejo assim uma aprendizagem melhorando para ela, a parte também, a parte de desenvolvimento, né, do motor, a parte intelectual dela tem melhorado também. Por essas razões eu considero a escola muito boa. Na Escola Municipal Antônio José Paniago, a dona de casa Dora Cardoso também está contente pelo trabalho realizado com sua filha, principalmente quando vê a alegria de Jaciane ao falar das aulas. Ela melhorou bastante. Como ela tem as pernas meia durinha, depois que ela começou a fazer, né, esses esportes, ela amoleceu mais as pernas, consegue quase esticar todo o joelho. Gosta mesmo, ela não gosta de faltar. Falei para ela, hoje você está cansada, à tarde você não vem no reforço, não. Ela falou, eu venho sim, eu não posso faltar. Ela não quer faltar, por ela acho que ela fica na escola o dia inteiro, de manhã e de tarde. Eu gosto. O que você... Todas as vezes eu tô aqui, né, de manhã e de tarde, porque minha mãe traz eu aqui por causa do reforço, porque é uma vez só. E você acha que se tivesse mais você ia gostar? Eu ia. Nas duas escolas que visitamos, ficou claro o empenho dos profissionais em oferecer o melhor e mais proveitoso ambiente para seus alunos especiais. E apesar de todas as dificuldades, os professores deixaram transparecer a alegria que sentem por contribuir para a evolução desses cidadãos ainda tão carentes no que se refere à garantia de seus direitos pela sociedade. Cada ano em que a gente inicia o trabalho é assim uma coisa nova, é muito gratificante, sabe? Porque o esporte adaptado, como disciplina na faculdade, ele tem as dificuldades de passar da teoria para a prática. E quando nós estamos atuando, nós vamos observando que cada dia nós estamos aprendendo com eles também. E isso para mim que é muito gratificante, eu aprendo muito com eles. Então há uma troca da minha parte e da parte deles comigo. É bacana então. É muito bacana e eu procuro conversar sempre com eles e com os colegas, né, quando a gente tem nossos encontros, nossos planejamentos. O dia a dia do aluno, a coisa nova, e você vê que realmente é possível e é um fato e nós podemos realmente realizar a inclusão escolar. Além do processo ser mais longo, os resultados eles são só nós, professores, conseguimos entender, porque uma pessoa com outro olhar, ela não consegue visualizar que aquilo é um avanço. A satisfação que eu tenho como educadora mesmo, é uma satisfação quando eu vejo meu aluno, por exemplo, formado em medicina. A satisfação do portador de necessidade especial, ela é muito maior. Então, quando eu vejo um relato do pai da aluna dizendo, olha, professora, minha filha, ela progrediu num ano, o que ela não tinha progredido em 5 anos, cara, você imagina o que a gente sente, né? É maior. É maior do que qualquer tempo que eu fico pesquisando, é maior que qualquer dinheiro que eu disponho para comprar esse material. Porque o objetivo é esse. Olá, professor Geraldo. Mais uma vez colaborando conosco aqui no Enfoque, esclarecendo as questões da educação pública. Seja bem-vindo. Olá, bem-vindo aos trabalhadores para assistir o programa CP Enfoque.
Então, professor, hoje nós estamos tratando sobre a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais na escola pública. E o senhor, estando à frente do sindicato, sempre ouve os apelos dos educadores quando eles não conseguem desempenhar o seu trabalho na sala de aula. E sobre a inclusão, professor, quais as principais reclamações de dificuldades que os professores enfrentam no seu dia a dia profissional? A inclusão de alunos portadores de necessidades especiais em sala de aula não é um tema novo. Ele envolve o professor, envolve o sindicato, envolve as secretarias, envolve os pais e as famílias. Então é um tema que tem se discutido ao longo dos tempos, os trabalhadores têm feito várias discussões sobre isso e mais modernamente ele tem avançado, exatamente no estado de Mato Grosso do Sul, na rede estadual, na rede municipal, ele tem avançado, tem as dificuldades, nós achamos que o sindicato entende que a diminuição da quantidade de alunos em sala de aulas, a capacitação do professor, o envolvimento da família são temas fundamentais, o sindicato não pode esquecer. Nós temos encontrado ao longo do tempo dificuldades, porque tem salas cheias, mesmo com a redução estabelecida por resolução, ainda há salas com alunos, nós entendemos, muito grande, poderia ter sido menor. Mas há avanço, nós sabemos que avanço é um tema que vai ser discutido, continua sendo discutido. Nós estamos cobrando da Secretaria a redução da quantidade de alunos em sala de aula e sabemos que isso avança, com certeza avança para que o professor faça o seu trabalho melhor. No dia a dia no sindicato, nós temos, quando a inclusão ela foi mais veemente, mais clara nas redes, nós encontramos professores que não foram capacitados. Nós fizemos uma pesquisa e demonstra que o professor não foi capacitado. Então, muitas escolas receberam os alunos portadores de necessidades especiais sem a devida formação do professor. Então, nós sabemos que isso prejudica o ensino, não garante o ensino de qualidade, não garante avanço para o aluno que precisa de mais conhecimento, para o professor que quer fazer o seu trabalho também com galhardia, com mais interesse. Então, nós sabemos que a formação do professor, as salas menores, o envolvimento da família são fundamentais para o desenvolvimento do aluno com necessidades especiais. Então, professor, lembrando também que o aluno com necessidade especial não é só aquele que possui alguma deficiência, mas também o que tem altas habilidades. Então, o professor pode ter na sua sala de aula os alunos ditos normais, com as suas capacidades normais, algum aluno com alguma deficiência e alunos também com altas habilidades. Então, isso gera uma confusão para o professor, não é mesmo? Isso. O mundo moderno hoje, ele exige do professor uma verdadeira formação. E com a inclusão, nós já falamos que tem aqueles alunos que são menos do que os chamados normais e aqueles alunos que são mais, nós chamamos de portadores de habilidades especiais. Então esse aluno também exige do professor uma dedicação exclusiva, uma dedicação para ele, uma formação, um conhecimento. Então essa necessidade, esse aluno existe na escola pública, tanto estadual quanto municipal, e exige do professor mais formação para o seu fazer pedagógico, para saber trabalhar com esse aluno para que haja um rendimento. Essa é a preocupação do sindicato. Então, de fato, o gargalo da inclusão de alunos com necessidades especiais é a formação do professor ainda. Nós entendemos que a formação, já falamos, a formação do professor, o envolvimento da família, a diminuição do aluno, eu acho que as entidades, no caso as secretarias, a entidade mantenedora, cuida disso, deveria cuidar disso. Então, se você tem um aluno especial, o professor tem que ter mais tempo para se dedicar a esse aluno. Consequentemente, precisa diminuir a quantidade de alunos em sala de aula. Obrigada, professor Geraldo. Mais uma vez colaborando conosco, a nossa entrevista termina por aqui. Isso, essa é a obrigação do sindicato, é a obrigação da CP, orientar o professor de tal forma que o ensino, nós vamos reiterar, o ensino seja de qualidade, essa é uma preocupação do sindicato. O sindicato não luta só por dinheiro, mas luta por condições de trabalho, para que o professor não adquira tantas doenças como ele tem adquirido hoje modernamente. Então ele precisa de condições para desenvolver o seu trabalho com bastante eficácia. E ainda sobre esse assunto, veja logo após, no quadro Dicas de Professor, professoras que já enfrentaram a dificuldade de ter alunos portadores de necessidades especiais na sua sala e souberam superar essa questão. Ela pode ajudar você, professor, a encontrar uma solução quando se sente despreparado diante do seu aluno com necessidades especiais. Veja no quadro Dicas de Professor.
A minha dica para o professor que está entrando na sala de aula e encontra uma criança com deficiência, a princípio ele vai ter um choque, como eu tive também, e acredito que outros colegas tiveram. A princípio vai dar isso, susto, medo e o desespero, que bate mesmo, é normal. A gente tem que se dar esse direito de se sentir nesse momento despreparado, frágil. Mas a minha dica para o professor que passa por essa experiência, como eu passei, é que ele acredite no potencial dessa criança. Porque essa criança, ela é capaz de aprender. Ela tem todas as possibilidades de aprendizagem que as outras crianças têm. O que vai acontecer é que esse professor ele vai precisar fazer um estudo pessoal, ele vai precisar acreditar em si mesmo, ele vai precisar de apoio pedagógico da equipe da escola para que ele consiga desenvolver atividades concernentes à criança, as habilidades da criança, para que ele consiga, para que ele conheça quais são as limitações dessa criança e ele possa proporcionar atividades que vão responder às possibilidades de aprendizagem dessa criança, porque todos aprendem de formas diferentes. Bom, a minha primeira experiência que eu tive em trabalhar com um aluno com deficiência foi quando eu assumi o concurso na rede municipal, nessa escola, Antônio José Paniago, numa sala de 3º ano do ensino fundamental. E lá eu encontrei nessa sala, nessa realidade, crianças com diversos tipos de deficiência, como a deficiência física, mental e deficiência visual. No primeiro momento foi uma experiência assim, desesperadora, assim. A gente trabalhou em conjunto com a escola, foi uma experiência ao mesmo tempo enriquecedora, a escola contribuiu muito. E eu aprendi a rever a minha prática, desenvolvendo um trabalho assim, pautado nas individualidades de cada criança, não somente na inclusão, somente incluindo essas crianças, mas participando, fazendo atividades que propunham um trabalho coletivo, que interagisse as crianças sem deficiência com as crianças com deficiência. O resultado foi muito legal, a escola contribuiu muito. E depois disso eu participei do curso de pós-graduação na UEMS e pretendo ampliar meus estudos em relação a isso, fazer mestrado. Foi uma experiência muito enriquecedora, que deu certo. A escola, assim, foi muito importante, porque aqui nessa escola realmente acontece inclusão. O aluno não está aqui somente integrado, mas sim incluído no sentido de estar participando com as outras crianças, desenvolvendo atividades. É muito legal o trabalho. E assim encerramos o Enfoque de hoje. Um abraço a todos e nos vemos na semana que vem.